Corinthians que joga contra o América de Cali. Quero você aqui pleno no telão, Capela. Muito frio, hein? Será que o Corinthians também tá tão interessado assim na competição continental? Por que eu tô perguntando isso? Atenção, vou até pegar o celular aqui, porque são muitos desfalques e para decorar o bagulho é louco, hein? Atenção. Rodrigo Garro fora. Hugo Souza fora. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades. O Timão viajou, está fora de casa nessa rodada. Viajou, vai ter um jogo difícil contra o América de Cali, um jogo importante pela Sul-Americana. Vai com alguns desfalques importantes, o Memphis, enfim, alguns outros, como o próprio Garro, né, que vai ficar um tempo sem jogar, não atuarão nesse jogo. Então tem tudo para ser um jogo daqueles complicados demais. Perdeu na estreia em casa, não deveria ter perdido, poderia ter conquistado 3 pontos ali, pois esse jogo de hoje será muito difícil mesmo. E o Capelanes, né, trouxe as últimas informações da Renata, jogo aberto, a escalação do Timão, é isso que vamos ver a partir de agora. Muitas notícias, últimas atualizações sobre o Corinthians, como jogará, o que tem de desfalque, quais são as ideias do Emiliano Dias, também do Ramon Dias, para esse jogo importantíssimo pela Sula. Lembrando, né, que na Sul-Americana apenas o primeiro colocado classifica para a próxima fase, o segundo vai para uma repescagem contra o terceiro colocado de algum grupo da Libertadores. Então assim, tem várias possibilidades e o Timão vai em busca dessa vitória, que será difícil, porém não impossível. Vamos acompanhar a partir de agora as últimas informações lá do jogo aberto. Capelanes, mais informações do Corinthians que joga contra o América de Cali. Quero você aqui pleno no telão, Capela. Muito frio, hein? Anti-corintiano. Bora lá, gente. Vai comer bom ser corintiano, gente. Que delícia. Coringão, que maravilha. Mas o negócio é o seguinte, gente, ó. Sabe por que eu gosto de fazer rua muitas vezes? Porque a gente consegue sentir o cheiro, ó. O cheiro do torcedor. E aí, vários torcedores aqui no Parque São Jorge, até porque lá no CT a galera não tem nada lá, né? Então viemos aqui no Parque São Jorge, vários torcedores. Aí eu perguntei pra maior galera, os caras, e aí, gente? Estão na pegada? Será que o Corinthians também tá tão interessado assim na competição continental? Por que eu tô perguntando isso? Atenção, vou até pegar o celular aqui, porque são muitos desfalques e para decorar o bagulho é louco, hein? Atenção. Rodrigo Garro fora, Hugo Souza fora, Coronado, que tinha uma grande chance de poder jogar, mas é impressionante, Coronado não consegue ganhar sequência, tá fora também lesionado. O Depay com trauma no tornozelo direito, sem nem se vai jogar no final de semana no Campeonato Brasileiro, tá inchado, barbaridade. O Gustavo Henrique e o Fabrício Anguilheri. Então, gente, essa informação, Corinthians tem pelo menos 6 jogadores titulares que não entram no campo de jogo. Provável escalação que eu fiz aqui, ó, atenção, posso até me equivocar, mas o esboço meu aqui, ó. Doneri no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Torres e o Matheus Bidu. Essa é a zaga do Corinthians. Meio campo de Martínez, o Rian e o Maicon. Na frente, Thales Magno, o Romero e o Héctor Hernandes, que querendo ou não, meteu um golzinho recentemente e está mais ou menos ganhando pelo menos mais uma oportunidade com o técnico Ramon Dias. Uma outra curiosidade, a gente estava falando tanto sobre a arbitragem do futebol brasileiro. Jesus Valenzuela é o árbitro da Venezuela que vai comandar a arbitragem, esse jogaço de hoje à noite. O Corinthians, vale sempre ressaltar, o primeiro colocado de cada grupo avança a próxima fase e o segundo colocado vai jogar a repescagem. Então assim, gente, é jogo de vida ou morte. Mas aí eu pergunto para você, torcedor corintiano, será que realmente o Corinthians está tão aí para a disputa da Sul-Americana? Vamos relembrar o que disse o Palilo recentemente. Fala comigo, Palilão, vai, Palilo! Você não pode rebaixar nas Copas. En cambio, en el Brasileirão, sí. Y esta es una liga muy difícil. Você vaya a la guardia y ya está otra vez en zona difícil. Ya tenemos experiencia que cuesta mucho salir de esa zona. Y no queremos que Corinthians vuelva a vivir nunca más. Para el torcedor es mucho sufrimiento. Después de las copas, você puede brigar, llegamos a 2 semifinales, quedamos afuera, sí. Es triste, chato, sí. Pero lo otro son cosas que para el club es lo peor. Então, nesse sentido, nós sempre damos muita prioridade ao Brasileirão. Edu, se você pudesse escolher hoje, analisando o Corinthians, o que é melhor priorizar agora, começo de Brasileirão ou a Sul-Americana? Palmeirense falando do Corinthians. Não, Renata, é Brasileirão. Até porque o Brasileirão é duro, o Brasileirão cai times para a segunda divisão e o Corinthians não tem elenco para manter 2 ou 3 competições ao mesmo tempo. Né? Tem a Sul-Americana, a Copa do Brasil e Brasileiro. Então, se realmente
pensar no brasileiro, eu acho que o Corinthians vai estar ali brigando entre os primeiros colocados. Agora, querer, né, disputar todas as competições, o Corinthians não tem elenco para isso. Não, mas pera aí, gente, só um pouquinho. Ano passado, o Ronaldo ficou aqui dizendo assim, pô, vocês estão falando que é só o One Competition, mas nós vamos chegar em todas. Aí o Corinthians faz um esforço hercúleo, consegue ter calendário, consegue chegar em Copa do Brasil, Libertadores, caiu, tá contratou um monte. Brasileiro contratou, e aí nós vamos chegar à conclusão que o ideal, então, era ter um One Competition. Porque se não tem time elenco para 3, para disputar 3, o Corinthians é grande, gente. Tem que disputar hoje com a gestão física. Ó, esse pode, esse não pode. O Yuri Alberto ali, eu duvido que o Yuri não jogue hoje, porque ele é fominha, ele vai querer jogar todo o jogo. Nem que seja no segundo tempo. Mas ele tá bem. Agora, tem cara que você preserva, que você dosa, tudo mais. Tem derby final de semana, tá tudo certo. Agora, não tem essa, irmão. É competição, tem que tentar todas. Mas quando você tá numa competição, na qual eu entendo até a intenção do treinador e achar alternativas para poder ter alguns times para disputar essas várias competições. Mas se você está em um jogo no qual você tem chance de ganhar o jogo e você tira os 3 melhores jogadores do seu time, não dá para entender. Ele tem que ter um esqueleto, né? Não dá para entender. Os caras no primeiro tempo produziram, que foi o Romero, Carrilho e José Martínez. Ele tirou os 3 no último jogo da Sul-Americana. Foi. E o Corinthians afundou. Então sabe o que me parece, que me passa? Me desculpa, honestidade. Que não tá nem aí para Só que tem um detalhe, se ficar em segundo lugar, por exemplo, não só o Corinthians, qualquer brasileiro, você vai ter que disputar um playoff. Olha só. É mais, o calendário é apertado, você tem mais jogos no calendário, você tem mais problemas. Então, o melhor na Sul-Americana é definir logo que você quer ser o primeiro colocado e pode fazer hoje, isso. já era, tá? Não Pois perdeu é, o por primeiro isso, jogo, porque já se não perdeu ganhar, em já casa. Se hoje não empatar minimamente, vai ficar complicado. Acho Vai que o Ronaldo falou que o América é o vitória. melhor time do grupo? Eu achei. Nossa, eu sou... Vocês vão Se ver. perder pro Huracan em casa... Gol de 3-0 do Racing do Uruguai aí. Tem o gol aqui. Não, e o Huracan hoje, o Huracan se ganhar, hoje que eu digo nessa rodada, se ele ganhar do Racing, ele já vai para 6 pontos. Nossa, eu sou totalmente contra esse papo de poupar em Sul-Americana, cara. Mas totalmente contra. O clube tá lá, o clube tem profissionais para isso. Tem pessoas na área médica, pessoas na área da fisioterapia, na área, em todas as áreas possíveis. Fisiologia que são... Essas pessoas são capazes... Vou explicar pra você pela última vez antes que eu me irrite, velho. Pode falar, Beluga. Eles estão machucados, eles não estão sendo poupados. Ô, Ronaldo, sua Beluga, eu não estou falando isso. Não é isso que eu estou O Memphis falando. está machucado, os caras... Eu O sei que estão Daronco Rio, machucados. o Memphis sendo abalroado e não tem nada. Eles estão machucados. Para de apertar seu filho assim, para de apertar seu filho assim. Mas não é isso que eu tô falando. Não tá poupando, Mas para aí, gente, futebol é isso. Você sabe que vai ter cartão, vai ter lesão. Qual é a surpresa? Não Por tem isso é a questão do jogador. elenco. Que a gente fala do elenco. Só que vai falar sobre... Mas acontece. E ninguém fala isso. Machucado. Ninguém ficou falando que o São Paulo estava jogando sem o Lucas e o Oscar, por exemplo. O Corinthians é um clube gigantesco. Gigantesco. O Corinthians pensar em começo de temporada... Não, mas eu respeito muito clubes gigantes. O Corinthians, em começo de temporada, pensar... Tenho que abrir mão de uma para focar na outra. Mostra que vai se apequenar, cara. Não tem que Doutor, explica pra ele, doutor, machucado, lesão. Eu não tô doutor, falando disso, eu não me engano, o senhor é corintiano. Fala pra ele, fala. Fala que é lesão, Não, você se engana nesse caso. Não, aí você se engana. Boa, Renato. Não, só explica a lesão pra ele. Não tem elenco para disputar essas competições. E o que mata, eu vou falar mais uma vez, é a viagem, é o desgaste. Se o jogo fosse pertinho, tudo bem, não precisa poupar. Mas jogador lesionado não tem condição de jogo. Então você vai perder o clássico. Eu falava antes de começar a Sul-Americana. Pensa num campeonato só, para o Corinthians é mais importante o brasileiro, Copa do Brasil. A Sul-Americana é legal, mas é legalzinha, vamos chamar assim. Não dá para fazer muita coisa, porque não tem elenco. O Vasco da Gama... Mas é bom ganhar uma Sul-Americana, hein, Renata, o Vasco da Gama poupou contra o Corinthians. Brasileiro. Vai entender. Por quê? Porque o jogo meio perdido, eu vou Não, poupar. gente, não é só poupar, que é o controle de carga. Às vezes, chega numa hora, o Edu já deve ter passado por isso várias vezes. É o controle de carga. Pô, Renato, Por isso que Renato é fera por causa disso. Tá ouvindo aí, ô Trica? eu até acho que... Viu, Renato? Eu até acho que é exagero nessa questão de controle de carga. Muitas vezes o treinador fica na mão de gente que não tem tanta experiência em futebol, só controlando carga. Você conversa com o jogador, às vezes vale mais a pena. Dá. Então você vai. Porque fica controlando também em milímetros. Mas é que existe, isso hoje é praticado. Não dá para abrir mão, mas também não dá para fazer isso o tempo todo. Eu acho que o Everton quer falar. é esse. Everton, é você? Oi? Oi, Everton. Qual é o seu palpite para hoje? América de Cali e Corinthians. Eu posso falar para controle de você... peso,
Falar em controle de peso. Presta atenção, garra no texto, meu filho. Não tem tradição, não adianta insistir, não tem tradição mesmo. Sul-Americana também não vai. Já garra no texto, se fosse com o time titular, perderia, com vários desfalques importantes, está no pau da goiaba mesmo, já pode garrar no texto, começar a rezar. A América de Cali está um ponto atrás do líder, do colombianão, é de muita força e tal. 3-1, atenção, turma do digital, 3-1 América de Cali, está no pau da goiaba. Ronaldo, fixamente, irmão, no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão, para ver se consegue, porque não consegue. Na Sul-Americana também não vai virar. Então já entrega de uma vez, acaba com isso, sai de cadeira de rodas aí e fica desse jeito mesmo. Com o time titular já perderia, com o time reserva 3-1 América de Cali. Desculpa se eu desagradei alguém. Você ouviu o palpite dele 3-1 pro América? Ele tá falando besteira. O Corinthians tem o mesmo número de pontos que o Inter, que é líder também. É só isso pra você. Pra você se basear aí. Você tá falando que esse time tá um ponto, não sei o quê. Nós estamos igualzinho o Inter, que também é líder. Aliás, só pra lembrar e pra pagar promessa, sou campeão. Então tá aí, né, um pouco do que foi comentado, um pouco desse debate, né, acabaram ali analisando a situação do Corinthians. Confesso que eu acho que será bem difícil mesmo. O que foi comentado ali pelo doutor até, né, sobre o Vasco ter poupado contra o Corinthians. Eu acho que ele tem muita razão no que ele falou. O Vasco pensou e falou, pera, se a gente levar os titulares para São Paulo, a chance de tomar uma porrada do Corinthians é muito grande. Então vamos levar o reserva, que se conseguir um empate lá tá bom. Acabou perdendo por 3-0, né, poderia ser até mais. Então acho que, de certa forma, cada time vai numa estratégia um pouco diferente. O Corinthians talvez pense, talvez seja um jogo complicado lá fora, hein? Não tenham tantos jogadores, vou tentar ir com esse time aqui. Tanto é que, segundo a informação do Capelanes ali, deve ir com o Maicon, Martínez e Hugo. Ou seja, cadê a armação? Não tem. Tem tudo para ser um Corinthians defensivo, tentar sair no contra-ataque numa bola para fazer um gol. Então acho que será bem complicado o Timão, infelizmente, sair com alguma pontuação, né? Se sair com empate, tá ótimo, porque em casa é muito forte, apesar do tropeço para o Huracan. Eu quero saber se vocês estão confiantes, mais confiantes do que eu, porque confesso que eu não estou tão confiante assim, fazendo uma análise um pouco sem clubismo, né? Mais fria. Se sair com empate hoje, será um excelente resultado. Se vence, meus amigos, coloca esse time que jogou aí para ser titular, porque vai ser daquele jeito, com muita emoção, certamente jogo complicado hoje, é claro. Qualquer novidade, vamos trazer para vocês aqui no canal, então deixa o like, inscreva-se para não perder nada. Até logo mais. Obrigado a todos. Opine aqui nos comentários. Valeu!